Benevolência e paz a todos de boa vontade. Lembram do sonho de Nabucodonosor? Para todos aqueles que conhecem as escrituras, que têm acesso a ela e lê, vai lembrar. Para aquele que não lê, está lá no livro de Daniel, ou seja, na língua Kikongo, Banto, é Zanzamieli, o profeta Zanzamieli. Então Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho, aonde que ele viu a estátua, é chamada a estátua de Nabucodonosor, o primeiro reino que ele vê é a coroa, que está falando do próprio reino dele, que é o reino babilônico. E assim, sucessivamente, até chegar, porque conta assim a cabeça da estátua, conta o peito da estátua, o peitoral da estátua, o ventre da estátua, conta as pernas da estátua, que é a perna de ferro, depois até chegar nos pés da estátua, que seria dois governos, que é a parte ferro misturado com barro, porque não há uma junção, não tem uma ligatura entre o ferro e o barro. Mas a questão aqui não é nesse vídeo eu falar sobre a estátua de Nabucodonosor passo a passo. Poderemos falar disso, falar sobre esse assunto em outro momento. Mas trazendo para mais o assunto para que possamos dar procedimento, o porquê que nós Banto, nós Semita, não usamos o título Deus, partindo desde a estátua, partindo desde a coroa da estátua, que é o ouro, até chegar nos pés da estátua, o reino que é dominado por outro reino, aquele reino que é o reino dominante, ainda ele necessita, ele tem que fazer essa política, ele tem que ter essa ligadura entre três poderes, que é o poder político, o poder científico, o poder espiritual. Então aquele governo que agora chega, ele ainda adquire, a necessidade dele adquirir ainda essas três manifestações que o poder agora está sendo dominante agora, ele traga para o seu domínio, ele traga para o seu domínio. Então, por exemplo, quando os medos-persas eles adquirem o governo daquele que é antes, que é o babilônico, ainda o poder babilônico, ainda a ação babilônica, a parte científica, a parte governativa e a parte espiritual babilônica ainda adentra ali no Medo-Persa. Então, até chegar no pé da estátua, porque ainda hoje há muitas insígnias e há muitas ações ainda que pertencem ao reino babilônico, e a saber que no reino babilônico, ele que está na mão de Nabucodonosor, para muitos que não sabem, Nabucodonosor, ele é consanguíneo, tanto espiritual quanto sangue mesmo de Nimrod. Nimrod, quem foi Nimrod? Nimrod foi aquele grande homem, naquela época, onde que ele consegue fazer uma junção, ele consegue fazer uma política, ele consegue trazer todas as pessoas para que façam para que todos com um só pensamento venham fazer a Torre de Babel. Então Nimrod, ele é um homem, vamos dizer assim, um político da época, Quando eu falo política, eu não estou levando a conversa para o sistema político, não, estou falando no sistema daquele que tem como trazer, ele consegue trazer as pessoas nesse trâmite de política que eu estou falando, que ele consegue trazer as pessoas para junto de si, assim como fez vou dizer para vocês aí, um espírito que é ali, vamos dizer, paralelo com Nimrod, que é aquele que em 325, aquele que em 325 ele conseguiu, que é Constantino, ele depara com duas ações, duas confusões. O que ele fez? Ele só administrou a confusão que existia ali no poder assim, espiritual, e a outra confusão que existia no poder político, vamos dizer assim, no poder de domínio da massa. Então, para poder controlar a massa, precisa que alguém tenha esses dois poderes em mãos. Então, para controlar a massa, entendam bem, para controlar a massa é necessário que tenham esses dois poderes em mão. Constantino, ele consegue fazer isso, ele consegue unificar
né, os políticos, e ele consegue unificar aqueles que, no mundo espiritual, vamos dizer assim, é aí que vem a criação da religião, né? No caso, já tem a religião, já tem religiões, mas ele consegue agora, vocês não precisam discutir, vocês não precisam brigar, vocês só precisam se entender, vocês só precisam se respeitar. Então ele consegue com um diálogo, né? Com um diálogo muito bonito, com um diálogo muito atraente, com um diálogo muito festivo, com um diálogo muito convincente, ele consegue agora, Constantino, ele ser, né? Ele dominar o poder político e ele dominar o poder espiritual. Nessa questão, né, ainda falando sobre a estátua de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor, aonde que Zanzamiel, Daniel, a qual é a língua, né? Mas na nossa língua semita, né, nós falamos Zanzamiel, que é o nome do nosso irmão, o profeta Zanzamiel. Quando chegamos no pé da estátua, quem é que está dominando? Aí nós voltamos o calendário, né? Por exemplo, o calendário hoje usado pelas nações, no caso aqui no Ocidente e outros países, é usado o calendário 2023, que é o calendário gregoriano, que é o calendário do Papa Gregório, né? Na dúvida, acessa aí, é só você ter uma informação, né? Deixa a preguiça de lado e faça sua pesquisa. Aí você vai entender que esse calendário usado hoje é o calendário de São Gregório, que é o calendário gregoriano, o calendário do Papa Gregório. Sendo assim, esse calendário entrando na semântica, né? Entrando na semântica é a parte da hermenêutica, né? Entrando no fundamento da palavra, para que vocês possam entender, possam compreender, abril, né? Mês de abril, ano 2023. Tá bem, então existiu um ano zero, né? Existiu um ano que zerou. E nesse ano que você zera, para quem tem uma Bíblia de estudo, né? Uma escritura de estudo, se é que está ali, vocês vão entender, ou você vai ter que fazer pesquisar, você vai entender que no ano zero, ele não é zero, matematicamente falando, é zero, mas não é zero. Ou seja, eles localizaram, fizeram uma conta ali, que a partir do ano zero, ou seja, entre 5 anos antes, ou 5 idade depois, né? Porque nós Bantu não falamos anos, falamos idade. Então, de 5 idades para mais, ou de 5 idades para menos, foi a idade que o profeta nasceu, o justo nasceu, o Messias. Alguns falam Messias, outros falam Machia, nós falamos Masaia. Masa significa água, Iá, Altíssimo, água do Altíssimo. Então, quando o Messias, Machia, ele nasce, nessa colocação, eles zeraram o poder romano, né? Depois, primeiramente era o poder greco-romano, depois somente o poder romano. No entanto, que quando ele nasce, você vai ver nas escrituras, que quem está dominando a capital do mundo, porque a capital do mundo é Jerusalém. Jerusalém é a capital do mundo. Da forma como muitos falam Jerusalém, né? E não é correto falar Jerusalém, mas é um costume, até na verdade não é um costume, é um modo de, com o tempo, né? Com o tempo passar a sua localidade para um outro local. Por exemplo mesmo, né? O correto não é Japão, o correto é Nippon. Nippon. Então, tudo bem, vocês falam Japão, tá bom, mas o correto é Nippon. Tá? Então, a capital do mundo é Jerusalém. Essa é a capital do mundo. E quem está ali quando o Salvador da humanidade nasce, né? Quando ele nasce, quando o Masaia, ele nasce, né? O ungido, o justo, vou chamar de o justo nasce, quem está operando, quem está governando sobre a capital do mundo, tanto o poder político, quanto o poder científico, quanto o poder espiritual, é os gregos e os romanos. Mesmo ainda tendo sumos sacerdotes e sacerdotes naquela época, mesmo assim, os sumos sacerdotes e os sacerdotes, eles dependiam
até que politicamente aquele processo que hoje não é difícil vocês entender, hoje é difícil vocês compreender sobre essa junção que tem entre o poder político e o poder religioso, sempre andando lado a lado, um puxa de um lado, um puxa do outro, um diz que cobra do outro, diz que cobra do outro, mas na verdade não sobra nada, só sobra imposto para pagar, né? Quer seja imposto para a política, quer seja imposto para o processo religioso. Então, esses gregos romanos, eles estão pisando a Terra Santa. Perdão, não é a Terra Santa. Depois, em outra situação, é que o pessoal está acostumado a falar Terra Santa, mas não é Terra Santa, é Terra pura, né? Terra iluminada, como está nas Escrituras. Então, nesse momento, quem está pisando na Terra prometida, quem está pisando na Terra separada, na Terra pura, são as nações, né? São as nações que mais tarde foi feito um intercâmbio entre nação e pagão, né? E outro momento a gente falarei sobre nação, sobre pagão, que foi também um modo que enganou e engana muita gente. Então, nesse quadro, quem está dominando Jerusalém são os gregos e os romanos. Então, quando o Messias, né, quando Masaia nasce, quem está ali dominando são os gregos e os romanos. Ou seja, aí você consegue compreender no sonho de Nabucodonosor, na estátua que ele sonhou, onde que Zanzamiel vem trazer a sua interpretação, que Grécia e Roma colocam sutilmente com uma velocidade, né, com uma constância, mas com a mesma força, consegue introduzir no meio do povo semita a sua cultura, a sua tradição, o seu processo político, o seu processo científico e o seu processo espiritual. E aqueles semitas que não aceitam, que vão contra os costumes das nações, esses são mortos, esses são perseguidos, esses são maltratados, esses são levados a cativeiro e são mortos. Não é como nos filmes que fica lá preso no calabouço, nada. Na verdade, eles eram mortos, eram surrados, ou seja, todo um processo de desumano era feito com o meu povo, que lutou contra o poder, contra a cultura grega, contra a cultura romana. Então, voltando ao assunto e dando continuidade ao assunto, jamais esse título Deus nós usávamos. Jamais esse título Deus, e como outros títulos também, que no decorrer desses vídeos eu vou estar vou estar ensinando para aqueles que queiram aprender, né, para aqueles que desejam ser ensinados com a verdade, para aqueles que buscam a sua origem, eles buscam a sua tradição, porque eu sou a quarta geração do povo que foi escravizado, que foi trazido para aqui, para as Américas. Eu sou a quarta geração que aqui está. E nesse processo, né, de repente, porque existe uma lacuna na história, e essa lacuna na história é uma lacuna de 4 milênios de história, porque de repente aparece um povo, um povo de tanga, as mulheres também com uma tanga e com algo cobrindo aqui a sua nudez, e simplesmente esse povo aparece dentro do navio. Do nada aparece esse povo dentro do navio e agora é trazido para as Américas, é espalhado pelo mundo inteiro. E essa história que tem sobre o meu povo, que tem sobre mim, que tem sobre nós, é uma história de 2.000 anos atrás. É uma história de 2.000 anos atrás, né? É uma história aí menos de 2.000 anos atrás, porque a falácia da descoberta do Brasil de 1500, essa história de que o Brasil foi descoberto em 1500 é a mesma mentira do que o homem foi para a Lua, é a mesma historinha, né? A mesma história. Quem acredita, né? Tá bom, mas eu não faço parte dessa nave, né? Não faço parte dessa historinha para a criança dormir.
Então, essa história que contaram para nós, é a mesma história que contaram dos índios. É a mesma história que contaram dos índios. Então a gente caminha, a gente vai para a escola, e na escola nós somos doutrinados com ensinos a quais não foram os índios que testemunharam. Alguma vez, quando você foi à escola, você pegou algum livro, você foi ensinado, você teve alguma palestra, qual um índio mesmo, ele passou para você qual foi o processo da entrada das nações aqui? Quando você foi para a escola, né? Você que é da minha idade, né? Quando você foi para a escola, você teve o ensino de um africano de como que foi o processo da escravatura? Não. Foi passado para nós, foi doutrinado, porque não foi ensinado, foi doutrinado para nós, né? A forma que, ou seja, quem contou a história é quem estava lá para contar, quem ganhou. Então, a verdade sobre essa terra aqui chamada Brasil, né? Sobre aqui o Ocidente Sul, quem deveria contar seria os índios. E a verdade sobre a escravatura, quem deveria contar também são os índios e também são o povo negro. Também são o povo banto, o povo que foi trazido do reino do Congo, né? Porque eu sou Congo, né? Sou congolês, a qual também começaram a nos chamar de angolano, mas não é angolano, é congolo, ou seja, um congolês. O que é o congolês? Ele é do reino do Congo, né? Então essas pessoas que fazem parte dessa história que deveriam contar, tá? Por isso que nesse processo, para que vocês possam compreender, quem deve contar a sua história deve ser você mesmo, não as pessoas que devem contar a sua história, porque elas contam o que elas querem, elas dizem o que interfere a favor dela, no âmbito dela. A história do povo Banto, para você que é Banto, tá? É uma história que tem menos de 2.000 anos. Simplesmente, nós aparecemos no planeta, de uma hora para outra, de tanguinha, né? Com corrente na mão, com corrente no pé, escravo, e fomos trazidos aqui para as Américas. Aí é aquela história que fala que era melhor escravizar os negros porque os índios não gostavam de trabalhar. É assim que é a história, que é pregada, que é ensinada. E pronto, né? Que os índios são preguiçosos e os negros são melhores. E vamos, peraí. E a história contada e a verdade contada pelos índios, cadê? E a verdade contada pelo povo africano, cadê? Então quem pode contar a nossa história somos nós mesmos. Então esse título, Zeus, não faz parte do povo Banto, não faz parte do povo semita, não é a nossa história, não é a nossa tradição. Nós chamamos o nosso Pai de Criador, Ele é o nosso Criador. E o nome do nosso Pai, o nome do nosso Criador é a sua própria essência, porque o seu nome é a expressão do seu caráter. Entendam bem, o seu nome é a expressão do seu caráter. E o nome do nosso Pai, o nome do nosso antepassado, o nome do nosso espírito, do nosso ancestral é verdade. Porque verdade, a palavra verdade, a expressão verdade, ela expressa a característica, a expressão verdadeira do nosso Criador, que nem Criador é. Porque a palavra Criador, com o tempo, ela foi apagada, ela foi esquecida, ela foi empurrada para trás. Tá? Existe a palavra, você pode pesquisar a palavra Criador e a palavra Criador. Criador é você, sou eu, que nós criamos os nossos filhos, criamos animais, mas nós não criamos os animais. Nós não estamos no processo de criar os animais, nós não estamos no processo de criar os nossos filhos. Quem creia, quem é o criador dos nossos filhos, quem é o criador dos nossos animais é o Criador. Aí sim, o Criador faz com que a sua criatura, a qual somos nós, criatura,
viemos a criar nossos filhos, viemos a criar os nossos animais. Então a palavra criador, ela veio para tirar a essência do nosso pai, mas não foi possível. Mas durante um bom tempo, porque é uma profecia de tempos, né? Tempo e metade de um tempo, como está nas escrituras. Então, nesse tempo e metade de um tempo, é o tempo onde que a apostasia, ela reinou. Tanto que para quem estudou história, vai falar sobre o período da Idade Média, a Era das Trevas, a forma da igreja, a Inquisição, e as pessoas acham que o período das trevas acabou logo ali. Não. O período das trevas durou até chegar no ano 6000, que no nosso calendário, o calendário Banto, é o ano 6000. Nós estamos no ano 6004. Daqui a alguns dias nós vamos entrar no ano, na idade 6005. Então esse período é o período da grande apostasia, a qual o Encongo-Didi Sola, conhecido como apóstolo Paulo, ele profetizou nos seus livros. Então, tá aí uma pequena colaboração, dando ainda mais ênfase no assunto. Por que nós, semita, por que nós, banto, por que nós não usamos o título Deus? Né? Não pertence a nós, né? Pertence aos gregos, pertence aos romanos. Nós não somos gregos e não somos romanos. Aliás, as escrituras, ela é vivida por quem? Pelo povo grego? Pelo povo romano? Ou pelo povo hebreu, que é o povo semita? Verdade é a expressão, a característica do nosso Criador. Salama.